Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental na prática clínica, que é o manejo do diabetes pré-gestacional na gravidez. Nós vamos abordar desde os riscos obstétricos, classificações clínicas, opções terapêuticas e até o uso seguro de insulina e das tecnologias atuais. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Bem, tradicionalmente, o diabetes tipo 1 era o mais comum entre mulheres em idade fértil, mas essa realidade ela mudou com o avanço da epidemia de obesidade. No Brasil e tanto no Brasil quanto no mundo nós vemos essa realidade, né? Hoje nós vemos um aumento expressivo do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 em mulheres jovens, né? Esse cenário ele preocupa porque impacta diretamente a saúde materna e neonatal. Nos Estados Unidos, o número de adultos com diabetes ela quadruplicou entre 1980 e 2020, e aqui no Brasil a tendência é semelhante, tá? Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2009, quase 10% das mulheres brasileiras relataram um diagnóstico médico de diabetes. E entre as gestantes brasileiras, estima-se que o diabetes pré-gestacional já seja responsável por até 1% das gestações, valor que tende a crescer, né? Além disso, populações vulneráveis, como mulheres negras e indígenas, apresentam maior risco. É importante ressaltar, gente, que tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2 estão associados a maior risco de complicações obstétricas. Entre elas, nós podemos destacar anomalias congênitas, macrosomia fetal, prematuridade, pré-eclâmpsia, óbito fetal intrauterino, mas a boa notícia é que esses riscos eles podem ser significativamente reduzidos com cuidados pré-concepcionais e acompanhamento intensivo, né? Uma ferramenta ainda amplamente usada na prática clínica é a classificação de White, que ela é desenvolvida originalmente para o diabetes tipo 1, né? Ela considera a idade de início do diabetes, a duração da doença e a presença de complicações vasculares. Embora tenha limitações, existam modelos mais modernos baseados em retinopatia, nefropatia ou hipertensão, ela continua presente em protocolos, inclusive para o diabetes tipo 2, né? A classificação de White modificada ela é dividida em classes de A1 até H, né? E aí quando a gente vê um resumo rápido, né, a gente vê a classificação A1, que é referente a diabetes gestacional controlada só com dieta. A classificação A2 é para o diabetes mellitus gestacional, mas com necessidade de medicamentos. A classificação B até a D, né, são diabetes pré-existentes, sem ou com retinopatia leve. E a classificação FRTH são os casos com nefropatia, retinopatia proliferativa, transplante renal ou doença arterial coronariana, tá? Essa classificação, ela orienta o manejo e a estratificação de risco obstétrico. Um ponto muito importante de deixar claro aqui, gente, é que se engana quem pensa que o diabetes tipo 1 é mais perigoso do que o diabetes tipo 2 na gestação, né? Pessoas com diabetes tipo 2 também têm alto risco obstétrico e por vários motivos, né? Por exemplo, maior idade materna, obesidade associada, menor acesso a aconselhamento pré-concepcional, condições socioeconômicas desfavoráveis, síndrome metabólica com hipertensão e dislipidemia, né? Esses fatores agravam o prognóstico gestacional se não forem bem manejados, né? E aí, quando a gente fala das causas de perda gestacional, também variam entre os tipos de diabetes, né? No diabetes tipo 1, mais de 75% das perdas estão ligadas a anomalias congênitas graves ou prematuridade. Já no diabetes tipo 2, a maioria das perdas está relacionadas com óbito fetal
intrauterino ou infecções como a coroamnionite, né? Isso reforça a importância de monitorar a obesidade materna, infecções e o controle metabólico no diabetes tipo 2. E aí, na realidade brasileira, né, com grande parte da população em situação de vulnerabilidade, o desafio é oferecer cuidado preconcepcional qualificado, né? E aí, quando a gente abre a questão do SUS, né, é fundamental que a atenção básica faça o rastreio precoce do diabetes, garanta acesso ao planejamento reprodutivo, oriente sobre o controle glicêmico antes da gravidez, e integre os níveis de atenção em casos de alto risco, né? A linha de cuidado materno infantil ela precisa incluir protocolos específicos para o diabetes, né? E agora que nós já discutimos as complicações e riscos do diabetes pré-gestacional, nós vamos falar sobre o que realmente importa no cuidado clínico, né? Que é o manejo durante a gestação e as opções terapêuticas seguras e eficazes para as nossas pacientes. E aí é importante ressaltar, gente, que durante a gestação o controle glicêmico ele deve ser rigoroso, né? Pois mesmo pequenas elevações da glicemia aumentam o risco de malformações, né? Então os objetivos recomendados são hemoglobina glicada abaixo de 6,5 no período pré-concepcional e hemoglobina glicada abaixo de 6% durante a gestação, e, obviamente, se for seguro para a paciente, né? Se a gestante com diabetes tipo 2 estiver usando antidiabéticos orais ou injetáveis, ali não insulínicos, né? Então é recomendado iniciar insulina antes da concepção, mesmo com bom controle, tá? A insulina é o tratamento padrão ouro, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2 ali durante a gravidez, tá? Porque ela não atravessa a placenta, né? Ela tem eficácia comprovada e pode ser ajustada conforme a progressão da gestação. É importante deixar claro aqui, gente, nenhum antidiabético oral ou injetável, incluindo metformina, glibenclamida, possui aprovação formal para o uso no diabetes pré-gestacional durante a gestação, tá? Embora os estudos mostrem baixo risco de malformações, esses fármacos eles atravessam a placenta, né, ali com a metformina atravessando até mais do que a glibenclamida, tá? Os estudos, quando a gente olha o MIT-I Trial, ali com 502 gestantes, né, com diabetes tipo 2, mostraram que a combinação de metformina mais insulina não mudou os desfechos neonatais primários, mas reduziu a dose de insulina necessária, né, o ganho de peso gestacional e o número de cesáreas, porém aumentou a chance de bebês pequenos para a idade gestacional. Já no MONPOD Trial, com 794 gestantes, houve redução do risco de macrosomia fetal, mas sem alterações no desfecho neonatal primário, né? E aí, a longo prazo, teve o estudo MIG Trial, que observou aos 7 anos sem diferenças importantes e aos 9 anos leve aumento de MC e dobras cutâneas. Ou seja, benefícios maternos sim, mas com atenção ali aos efeitos fetais e infantis, né? A metformina ela tem sido usada ali para indução de ovulação, prevenção de abortos espontâneos, mas os estudos não comprovaram benefícios consistentes. Hoje o letrozol é o agente preferido ali para indução de ovulatória, né? E aí quando é usada em SOP, que é a síndrome do ovário policístico, a metformina ela deve ser descontinuada ali no final do primeiro trimestre, tá? Existem alguns esquemas de uso de metformina, né? Então, sempre que for utilizar, iniciar com 500 miligramas, 1 a 2 vezes por dia, por 5 a 7 dias, aumentar gradualmente até 2.500 miligramas por dia, sempre com as refeições, tá? Os efeitos adversos mais comuns são os gastrointestinais e, obviamente, evitar em pacientes com insuficiência renal, tá? Já a glibenclamida, os estudos em diabetes mellitus gestacional mostraram maior risco de hipoglicemia neonatal, macrosomia,
e aumento da circunferência abdominal dos recém-nascidos. Então, por isso, ela não é recomendada no pré-gestacional, tá? Isso em nenhum tipo de recomendação, tá? Nenhuma diretriz ela recomenda a glibenclamida. Quando a gente fala de outros antidiabéticos, né, eles são contraindicados, né? Então, os medicamentos eles devem ser evitados durante a gravidez. Isso a gente inclui as glitazonas, as meglitinidas, os inibidores da DPP-4, os agonistas do GLP-1, os inibidores da SGLT2, né? Estudos em animais mostraram o maior risco de teratogenicidade, redução do crescimento fetal e óbito embrionário, né? Mesmo nos GLP-1, como a semaglutida ou a liraglutida, os dados humanos ainda são limitados, né? Então, o seu uso só é aceitável em ensaios clínicos rigorosamente controlados. Bem, agora nós vamos abordar o coração do tratamento do diabetes pré-gestacional durante a gestação, né? Que é o uso da insulina. Vamos falar sobre as suas diferentes formas, aplicações práticas e evidências mais recentes, né? Então, tanto a ADA quanto a COG, que é a nossa maior referência em questão de diretrizes, recomendam que a insulina seja o tratamento de primeira linha para todas as pessoas com diabetes pré-gestacional, seja tipo 1 ou tipo 2, né? Essa recomendação ela vale desde a tentativa de concepção até todo o período gestacional. Então, diferente dos antidiabéticos orais, os análogos de insulina, elas não atravessam a placenta, o que aumenta a sua segurança, né, como eu já havia dito. Então, se a paciente estiver usando antidiabéticos orais ou injetáveis não insulínicos, né, existe a questão da transição, né, dos medicamentos. Então, é recomendado fazer a transição para a insulina antes da gravidez. Isso porque o início da embriogênese é crítico ali para o desenvolvimento fetal e os ajustes de doses elas demoram, né? Porém, se a gestação ocorrer com o uso de diabéticos orais, a gente não deve interromper de forma abrupta, tá? Porque a hiperglicemia ela representa maior risco do que os próprios fármacos em uso, tá? E aí, quando a gente fala de insulina basal, né, existem alguns tipos e algumas estratégias. A insulina basal ela pode ser aplicada de 1 a 2 vezes por dia, tanto por bomba de infusão contínua ou, ou através da aplicação, né, através de canetas, seringas. Os tipos mais comuns são a NPH, né, que é de ação intermediária, e a Determi e a Glargina, que são análogos de longação, né? Os análogos eles têm ação mais estável e previsíveis do que a NPH, né? Então, mesmo sem grandes ensaios clínicos, a Glargina é considerada segura ali na gravidez. Quando a gente fala de evidências recentes, né, estudos com DTMI, com a insulina DTMI, mostraram um melhor controle glicêmico, menos eventos adversos gestacionais e neonatais. Porém, a DTMI ela foi anunciada a descontinuação, né, que era Levemir, é o nome comercial. A Novo Nordisk ela descontinuou a produção e a comercialização em 2022. Ali sendo vendida até 2023, né? Mas hoje a gente já não encontra essa insulina, né? Já a degludeca, de ação ultralonga, ela foi considerada não inferior à DTMI quanto ao controle glicêmico e os desfechos gestacionais, tá? Se optar pela NPH, que é a padrão, né, no SUS, a dose da noite ela deve ser aplicada ali ao deitar e não após o jantar, né? Isso aproveita ali o pico da NPH em torno de 8 horas e reduz o risco de hipoglicemia noturna, tá?
Quando a gente fala das insulinas prandiais, né, que a gente chama também de insulina bolus, né, a insulina bolus é usada antes das refeições, com base na glicemia pré-prandial e na ingestão de carboidratos, né. Ela pode ser usada com cálculo de dose, ali fator de correção, né, a relação insulina-carboidrato, ou em doses fixas por refeições, né. As insulinas Lispro e as partes de ação rápida são as preferidas, né, em comparação à insulina regular, porque elas oferecem melhor controle pós-prandial, menor risco de hipoglicemia e boa aceitação ali pelas pacientes. Tá? Quando a gente fala de tempo de ação na gravidez, né? Então, no fim da gravidez, essas insulinas podem ter o pico atrasado, atingindo 49 a 71 minutos. Então, por isso, pode ser necessário aplicar 15 a 30 minutos antes das refeições, né? O que a gente chama de pré-bolo, né? E aí, quando a gente fala da insulina regular e ultra rápida, né, a insulina regular ela deve ser aplicada com 30 a 60 minutos de antecedência. Se combinada com NPH, deve ser usada 2 vezes ao dia, ali com um intervalo de pelo menos 5 horas. Tá? As versões ultra rápidas, como a Fiasp, elas são aprovadas, né, e têm ali eficácias equivalentes às insulinas de ação rápida padrão. E aí, quando a gente fala de bomba de insulina, gente, pessoas com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 de longa duração pode usar as múltiplas injeções diárias, né, ali com a caneta, com a seringa, ou pode fazer a utilização da bomba de infusão contínua, né, que a gente conhece como bomba de insulina, né? A bomba de insulina é comum em gestantes com diabetes tipo 1 e pode ser combinada com um monitor de glicose, né, que é a medição ali CGM. Tá? Estudos mostram a melhora da hemoglobina glicada, segurança na gestação, ali sem aumento de cetoacidose ou hipoglicemia grave, né? Isso é muito importante. E aí, quando a gente faz a comparação com dois estudos, que é o Concept e o Crystal Trials, né? No Concept, as múltiplas doses teve melhor hemoglobina glicada na 34ª semana e maior taxa de meta atingida, né? Quando a gente fala do Crystal Trial, né, que faz ali o comparativo com a bomba de insulina, né? A bomba de insulina ela teve maior tempo noturno na faixa de alvo e menos hipoglicemia, né? Mas a bomba de insulina também teve mais admissões na UTI neonatal e maior risco de distúrbios hipertensivos na gestação. Então, o que a gente pode concluir? Tanto as múltiplas doses quanto as bombas de insulina, elas são equivalentes em eficácia geral, tá? Quando que a gente indica, quais são as indicações preferenciais da bomba de insulina? A bomba de insulina é principalmente útil quando há hipoglicemia noturna, gastroparesia, fenômenos do alvorecer, né? Mas ela exige preparo, né? Idealmente a paciente ela deve começar a usar antes da gravidez para ali ter uma adaptação ali ao dispositivo, tá? E aí, né, tem os sistemas automatizados, né, ali da bomba de insulina. Os sistemas automatizados, elas combinam a bomba de insulina, o monitor contínuo de glicose e algoritmos automatizados de ajuste, né? Ela está cada vez mais popular, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, né, tem muitas opções aí. A mais conhecida de todas é a Medtronic, né? Eles aumentam ali, então esse tipo de sistema ela aumenta o tempo na faixa alvo, reduz a hemoglobina glicada e diminui o tempo em hiperglicemia, né? Ali sem aumentar a hipo, né? E aí quando a gente faz a verificação dos ensaios com esse sistema automatizado, né? A gente teve o estudo da iAdapt, né, Trial, de 2024, que mostrou maior tempo na faixa, menor hemoglobina glicada, sem problemas ali de segurança.
e o Crystal Trio mostrou que esse sistema automatizado tem mais tempo noturno na faixa, menor hipoglicemia, né? Ainda não há dados conclusivos sobre os desfechos obstétricos, mas os estudos estão em andamento, né? Em 2024, o algoritmo CAM-APS FX foi aprovado pela FDA para uso na gestação, né? Então, também é uma boa opção. Quando a gente fala de aspectos psicossociais e suporte, né, pacientes relatam benefícios com o sistema automatizado, com maior bem-estar, mais flexibilidade, melhor relação com a equipe de saúde, mas também existem desafios, né? O volume do dispositivo, né, embora seja relativamente pequeno, né, ainda gera um certo volume. A sobrecarga de dados, a manutenção dos sensores, né? Então tudo isso é um grande desafio, né? Então, por isso, a educação continuada e o suporte psicológico são essenciais, tá? Uma recomendação final, né? Então, a ADA recomenda que os sistemas automatizados com alvo específico para gestação, sempre que possível, e quando não disponíveis, usar com equipes experientes, tá? E a decisão ela deve considerar o controle glicêmico atual, né, o conforto com tecnologia, as condições sociais da paciente e, claro, a sua preferência pessoal, certo? Então, gente, o que nós aprendemos aqui, né, com esse vídeo? O controle do diabetes pré-gestacional na gravidez, ela exige conhecimento técnico, vigilância clínica contínua e tomada de decisão baseada em evidência. Então, se você é profissional de saúde, seja da atenção primária, seja da obstetrícia ou da endocrinologia, é essencial trabalhar em equipe multidisciplinar com foco em prevenção de complicações, acompanhamento pré-concepcional e individualização da terapia, tá certo? E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist. Você pode acessar, né, ali com mais facilidade. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível estarei respondendo, tá certo, gente? Desculpa, minha voz tá falhando um pouco, né? Tô rouco, tive um resfriado aí, mas eu não deixei de gravar para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá certo? Então, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.